Off aqui na Rádio Mega Brasil Online, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e também no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um convidado para falar dos bastidores de um projeto ou ação de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou negócio. E o tema do Making Off de hoje é sobre o reposicionamento de marca e nova identidade visual do Instituto Nacional de Estudos do Repouso, o INER Pro Espuma. O Instituto nasceu em 1984. Ele é pioneiro na criação da tabela de biotipo, no desenvolvimento das normas técnicas para colchões de espumas no Brasil e também na certificação do segmento, criando o certificado Pro Espuma. Para esse bate-papo, recebemos Débora Fernandes, diretora executiva do INER Pro Espuma. A Débora é graduada em Propaganda e Marketing e Direito, pós-graduada em Administração de Marketing e possui especialização em Marketing Digital e Inovação. Com um perfil empreendedor, sua bagagem profissional inclui gestão de relacionamento, negócios, eventos, marketing digital, com atuação nos segmentos de luxo, varejo e bens de consumo. Débora, seja muito bem-vinda aqui ao Making Off, para a gente estar falando nesse assunto que eu tenho certeza que muita gente não sabe, não conhece, não tem ideia, né, do que é e da importância de um colchão ser certificado, não é isso? Com certeza, Regina, obrigada. Primeiro eu quero te agradecer muito a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho aí da minha trajetória, um pouquinho também de todo esse desafio que eu assumi aí desde a minha chegada no INER, e das curiosidades a respeito desse segmento mesmo, né? Que é algo que é extremamente diferente de se contar e que as pessoas, de uma forma geral, não desconhecem um pouco e que é bastante importante e curioso de se aprender. Não, com certeza. Mas vamos lá, como você estava mesmo falando, você falou que a gente ia contar um pouquinho da sua trajetória, né? Antes disso, de onde você é natural? São Paulo. São Paulo mesmo. Isso. E antes do INER, o que você fazia? Eu vi que você é especializada numa uma série de áreas aí, mas você trabalhava com o quê? Vamos lá. Bom, antes do INER, eu tive a oportunidade de empreender num negócio próprio, no segmento de varejo, Hum, onde foi constituído um negócio desde do início, né? Desde o planejamento embrionário, e após 2 anos de atuação, eu recebi uma proposta de compra do negócio, e foi uma proposta interessante, e nós acabamos, optando pela venda do negócio. Eu tenho esse perfil, né, empreendedor e de fazer negócios e tudo mais. Antes disso, eu tive na indústria de bens de consumo, como responsável na cadeira de marketing de relacionamento, aham, responsável por relações públicas, assessoria de imprensa, aham. eventos, saque e comunicação digital. E antes disso, tive a oportunidade de passar pelo segmento, pela uma empresa de serviços, prestação de serviços do Aham, segmento de luxo, muito conectada com uma consultoria em varejo, bastante renomada aí no aham. mercado, e tive como posição head de eventos, né? Muito, Então, a minha trajetória ela vem aí dos eventos e dos negócios. muito bom. Agora me diz uma coisa, você entrou nesse ano, né, no INER, né, Sim. como diretora executiva, né? E você iniciou fazendo uma imersão nesse setor, né, para conhecer mais ainda. Se a gente pudesse falar de principais dados, dados de destaque, o que você falaria? E como é que contar um pouco desse processo de imersão? Conta um pouquinho dos bastidores desse processo de imersão nesse setor. Legal. Regina, eu vou começar contando para você a respeito da imersão, para Uhum. daí, porque foi através da imersão que nós tiramos o fio Você condutor para poder tá. pesquisar mercado, né? Perfeito. Então, assim, de fato, eu não era do segmento. O INER é o Instituto Nacional de Estudos do Repouso, ele nasceu lá em 1984, pensando em normatizar e trazer mais qualidade para o setor colchoeiro, porque naquela época, quando você falava em sono, você pensava em colchão. Uhum. E aí, sim, um grupo de empresas fabricantes de colchão se juntaram para normatizar esse segmento colchoeiro.
E aí, quando eu entrei, então, no INER, essa turma de fabricantes falaram, Débora, venha, você vai precisar conhecer esse segmento de colchões. E fui lá eu para as indústrias. Então, gente, eu achava que o colchão ele entrava numa máquina e saía em outra pronta. E É. não, é um processo bastante artesanal ainda, embora as indústrias sejam extremamente estruturadas, mas a montagem de um colchão ele ainda envolve toda uma parte artesanal, depende ainda muito do ser humano. Existem máquinas enormes que fazem tudo com uma super tecnologia, mas depende ainda muito do ser humano. Então, essa foi a primeira curiosidade, né? E aí eu falava, gente, mas como assim, né? Colchão, compra tanto colchão, vende tanto colchão. E aí, quando você para pensar, a gente troca sim algumas vezes de colchão na vida, né? Você é bebê, tem um colchão, depois você muda para a sua fase que não é mais bebê, é criança, chega na adolescência, trocou a terceira vez de colchão. Depois você chega na fase adulta, ou você vai para um solteiro, ou você vai para um casal, depois se casa, compra outro, aí a gente brinca, aí a pessoa se separa, compra um outro colchão e depois ela chega na vida como idosa e aí vai precisar de um outro colchão. Então, na nossa vida, considerando a faixa etária do brasileiro, nós trocamos de colchão aí em média 5 a 6 vezes. É que nós não temos a percepção, porque não é um negócio que você fica trocando a cada ano, né? É Embora a verdade. recomendação seja que você troque aí num período de tempo menor do que aquilo que nós temos o hábito de ficar. Então, essas foram aí algumas curiosidades, e aí até chegar nas lojas e entender a grandíssima dificuldade que é vender e comprar colchão, né? E aí, com base nisso, e aí olhando para todas as tendências também. Hoje a gente vive uma nova era na comunicação, né? E essa nova era, ela traz muito uma questão de o fabricante, o produtor, o prestador de serviço, seja lá quem for, não adianta mais ele dizer aquilo que ele é e colocar isso no site dele, na rede social dele. Quem vai dizer isso é o consumidor final. Hoje, o branding, ele não é só mais a sua identidade visual, a forma como você se coloca no mercado. Ele é a sua imagem, mais a sua estratégia de posicionamento, mais a experiência que você proporciona para o consumidor. Então, você juntando, fazendo a conjunção desses, principalmente, né, desses três fatores, aí sim você tem um reposicionamento de branding. E olhando para isso, nós no INER, que trabalhávamos inicialmente apenas com o universo moveleiro, eu trouxe essa questão do sono. Pessoal, o sono é algo que hoje, nos dias de hoje, ele é a experiência que o mobiliário colchão proporciona ao consumidor. Então, esse, Regina, foi o fio condutor que eu falei para você. Então, primeiro, a imersão, porque o INER nasceu do colchão, mas hoje o mercado se comunica de uma outra forma. Então, nós, de fato, precisamos falar do repouso, do sono, para daí sim nós falarmos a respeito do colchão, né? Então, e aí vocês se comunicam com o consumidor e quais são os outros públicos que vocês pretendem atingir Na verdade, nessa a comunicação? estratégia para essa nova campanha de reposicionamento é a gente ter um foco muito direcionado através do digital no consumidor final, como você mesma disse agora, mas obviamente que a gente também precisa se comunicar com todos os outros universos, né, outros stakeholders, como principalmente os vendedores das lojas, e os proprietários de lojas de colchão, que nem sempre são franqueados, né? A maior parte da venda das vezes é revenda multimarca. Então, estes dois também são públicos de total interesse nosso, fora as outras entidades, associações do segmento. Na verdade, é um movimento de educação mesmo, É né? um movimento da educação, é verdade É, mesmo. Mas vamos lá, Débora, vamos dar, só fazer um intervalo, tá? Eu claro. quero que você continue falando, inclusive, mais profundamente desse reposicionamento, tá? E a gente volta já já para conversar mais sobre isso, viu, pessoal? Segura aí que a gente volta. A Criação de Adão, uma das mais conhecidas obras de Michelangelo,
traduz o peso das escolhas que nós, seres humanos, fazemos ao longo de nossa existência. Tocar ou não o dedo de Deus. A decisão de buscá-lo é inteiramente nossa. E a última falange do dedo de Adão, contraída, representa o livre-arbítrio, o peso e a importância das decisões que tomamos. Neste congresso da Mega Brasil, o tema central busca uma reflexão sobre os impactos e as consequências que os caminhos escolhidos pelas corporações trazem para a sociedade. A comunicação e o legado que as corporações deixam para o futuro do planeta e das novas gerações traduz o peso das decisões empresariais na condução de seus negócios. Elas, como organismos vivos, atuantes e influentes no tecido social, carregam sobre os ombros o peso da manutenção de um planeta saudável e a construção de um mundo mais justo em oportunidades e menos desigual em perspectivas. Convidamos você a pensar e refletir conosco caminhos que tragam perenidade, prosperidade e felicidade a toda forma de vida neste planeta. Nossas boas-vindas ao 26º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. E a gente está voltando aqui com o segundo bloco do Making Off, e hoje a gente está recebendo a Débora Fernandes, que é diretora executiva do INER Proespuma, e ela estava falando para a gente quais são os públicos que eles pretendem atingir, né, com esse novo reposicionamento da marca, né, de identidade visual. Mas também tem uma outra questão que eu havia perguntado, que provavelmente você ia falar, mas acabou não concluindo, que eram quais são os dados que você tem para passar para a gente, que vocês levantaram, né, dentro dessa proposta que você mesmo falou do sono, do bom sono. Conta para a Legal. gente. Vamos lá. Então, como eu disse no bloco anterior, na imersão nós identificamos que o INER ele tem uma atuação não somente no mercado imobiliário, mobiliário, como ele nasceu lá atrás, né, na indústria dos colchões, mas ele também tem atuação no segmento de bem-estar, mobiliário e selos e certificações, porque do INER é proveniente a certificação Proespuma, né? Então, falando um pouquinho do mercado de bem-estar, foi muito curioso o que a gente encontrou aí no mercado, porque globalmente a economia de bem-estar, ela gerou até o ano de 2020 22,8 trilhões de reais. E tem a expectativa de, até 2025, gerar 36 trilhões de reais. E aí o que vem, a informação que vem mais interessante, o mercado brasileiro é o 11º mercado mundial em bem-estar, né? Então, ela é uma economia avaliada em aproximadamente 400 bilhões de reais. É o 11º mercado, e é o primeiro da América Latina e Caribe, né? E aí, quando a gente olha para esse universo tão grandioso, a gente olha quais são as tendências de bem-estar, né? E dentre as 9 principais tendências de bem-estar está a sincronização do sono. Você fala, nossa, é algo que realmente tá gritante por aí, né? A gente tem algo a ser dito a respeito disso. E o consumidor hoje, ele vê o bem-estar em 6 dimensões, sendo a saúde uma delas, a forma física outra, a nutrição a outra, a aparência outra, e a quinta delas é o sono melhor. Olha que beleza. É um sono melhor e depois vem mindfulness melhor também, né? E aí você olha para esse ecossistema do sono e você trabalha esse ecossistema do sono em 3 pilares. Esses 3 pilares são a otimização do ambiente onde você dorme, a modificação de rotina e tratamento terapêutico. E aí é onde entram os colchões.
na otimização de ambiente. Então, nos 3 pilares do ecossistema do sono, o INER atua dentro desse ambiente de otimização, dentro desse pilar de otimização do ambiente. Agora vamos lá, falando da reposição da marca, da nova identidade visual, vocês fizeram muitas mudanças? Eu creio que não, que as mudanças não foram tão significativas, né? O que vocês pensaram em termos de mudanças, né? Da marca, do logotipo, né? Ou, de repente, essas mudanças, elas são muito mais, elas têm muito mais impactos nas ações que vocês estão pretendendo fazer para divulgar a marca, né, a certificação e todas as coisas que o INER pode trazer para os seus públicos. Vamos lá, Regina. Sob o ponto de vista de marca, para a INER, a gente mudou sim muita coisa. Identidade visual. Quando a gente olhava para a logomarca do INER, que foi criada lá atrás, ela tinha muito mais um caráter de alerta máximo, né? Então, alerta, ela queria transmitir essa informação, alerta, você precisa saber o que tem dentro do seu colchão, né? Então, ela trazia esse sinal. E a nossa proposta agora foi muito mais olhando para esse cenário, para esse ecossistema do sono, né? A gente tem aí alguns pilares de marca, que é a credibilidade, o ecossistema do sono, inovação, protagonismo e relações duradouras. O INER, ele tinha pouca representatividade sob o ponto de vista de identidade visual. O certificado Proespuma trazia muito mais essa expressividade. E o certificado, ele é uma prestação de serviço do INER. Então, hoje nós estamos trazendo o INER como grande protagonista, né, para que ele se transforme, volte, né, a se tornar o porta-voz do segmento. E me diz uma coisa, a primeira etapa desse trabalho foi a imersão ou vocês fizeram alguma coisa antes disso? Olha, na verdade, foram coisas que aconteceram simultaneamente, né? Então, logo na minha chegada, eu com um olhar muito aprofundado para essa questão de branding e a experiência que nós estávamos proporcionando, já logo identifiquei que tinha aí um problema muito sério por uma experiência passada que eu tinha tido. Eu precisava comprar um colchão para o meu pai, visitei aí mais de 10 lojas, voltei para casa sem nenhum colchão e trouxe para casa um box, entendeu? Falei, opa, existe uma oportunidade nesse mercado, eu nem sabia que atuaria nele, mas existe uma oportunidade nesse mercado. E aí foi quando eu disse, preciso aprender. Mas preciso aprender e a gente precisa fazer um trabalho de consultoria de branding. E aí nós trouxemos, juntamente com a imersão, eu trouxe a consultoria de branding para que elas pudessem fazer a imersão junto comigo, né? E que nós pudéssemos aprender em conjunto. E aí eu tinha até perguntado lá no outro bloco sobre além do consumidor, quais são os outros públicos, né, que vocês pretendem atingir, que na realidade é levar esse processo de educação, né, essa cultura, né, do colchão, né, do bom colchão, do colchão certificado, por que ele é certificado. Vocês vão mexer com quais outros públicos? Com quem que vocês vão estar falando mais? Você havia me falado que vocês vão começar pelo consumidor, mas tem vários públicos que precisam ser trabalhados aí. Conta um pouco dessa estratégia. Então, nós vamos conversar prioritariamente com o consumidor. Esse mercado é um mercado que ainda o que prevalece é a venda em loja física. Você já tem uma certa representatividade para o e-commerce, mas essa representatividade ela é proveniente de um público mais jovem que compram colchões com características menos sofisticadas, tá? Então, a venda, realmente, o grande volume ainda é concretizada nas lojas físicas, né? E aí, quando você entra numa loja, não sei se você já observou, que quando você vai numa loja de colchão, existe um corredor, né, de lojas de colchões. E aí, você entra numa loja, você faz a experimentação, tem colchões lindos, e não existe argumentos de vendas lineares em todas as lojas que você vai.
Cada uma das lojas que você entra, o vendedor vai te dar o argumento de venda dele. Não é como você comprar uma camiseta branca tamanho M, você vai procurar por isso em todas as lojas. Então, o vendedor não tem essa linearidade nos argumentos de venda. Então, esse é o nosso segundo público de interesse para comunicar todas as nossas ferramentas e como que faz, de fato, essa compra e essa venda. Mas a gente também já entendeu, pela experiência nossa no passado, que quando a gente tenta se comunicar somente com esse vendedor e com o lojista, são argumentos que são muito técnicos. E eles acabam não conseguindo transmitir isso para o vendedor. E como eu disse lá no início, hoje nós vivemos uma nova era, onde o consumidor chega com a informação na loja. Então, a nossa estratégia dessa vez está sendo contrária, fazer com que o consumidor chegue na loja e o vendedor vai se ver numa situação que ele é obrigado a aprender, ele é obrigado a entender, ele é obrigado a investigar aquilo que tem dentro do produto que eles estão vendendo, para aí sim a gente conseguir ter uma unidade de comunicação. Muito bom. Nós vamos fazer mais um intervalo, porque eu quero saber o que vocês estão pretendendo fazer de materiais, né? De que forma que vai ser essa abordagem com esses públicos. Pessoal, fica aí que a gente tem muito papo ainda aqui, viu? Só um minutinho. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para a sua empresa? Na versão digital do anuário Mega Brasil de Comunicação Corporativa, você tem acesso às principais agências de comunicação do país. Por meio de um sistema de busca nacional, você consegue selecionar sua pesquisa por especialidades e encontrar a agência que melhor se adequa às suas necessidades. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. E a gente está voltando aqui no último bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo a Débora Fernandes, que ela é diretora executiva do INER. O papo hoje é um papo que realmente é para levar bem-estar para o pessoal, não é verdade? Verdade. É o seguinte, vamos lá. Me diz uma coisa, Débora. Nós temos o INER, que é o Instituto, e nós temos a certificação Pró-Espuma. Eu gostaria que você falasse um pouco do que está sendo criado em termos de materiais e abordagens, no caso do INER e no caso do Pró-Espuma, para os públicos de interesse dos dois, né? Que a gente está falando de consumidor, de vendedor. O que vocês estão pensando para municiar essas pessoas com essas informações, né? Sobre a importância de você comprar um colchão certificado, né? E sobre a importância do vendedor saber essas informações para poder passar para o consumidor final. Conta para a gente sobre tudo isso aí que vocês estão fazendo. Vamos lá. Primeiro, inicialmente, nosso maior desafio foi fazer a separação das duas marcas, né? INER e Pró-Espuma. Então, assim, o INER é o Instituto de Estudos, é onde nós trabalhamos com toda a parte de treinamento de vendedores, com desenvolvimento de novos estudos, consultoria, enfim, é um instituto mesmo, onde o nosso maior objetivo é voltar a se tornar uma autoridade para os segmentos, se tornar porta-voz do segmento. Okay. Como que nós vamos comunicar isso? Através de presença digital, como eu disse nos blocos anteriores, nós não tínhamos nenhuma presença digital. Então, a partir do início, agora, no mês de outubro, a gente entra com rede social, a gente entra com um novo site, não, com um site, porque INER antes não tinha um site, né? E uma das prestações de serviços do INER são as certificações, e aí a certificação Pró-Espuma. A certificação Pró-Espuma, nós não fizemos uma grande diferença na marca, na identidade visual da marca, nós fizemos um rejuvenescimento só da marca, que enaltece o quezinho que tem no meio, que é um quê de qualidade, né? E qual é o grande diferencial dessa certificação, né? Hoje, todas as empresas de colchões no Brasil, são mais de 400 indústrias de colchão, elas necessariamente precisam ter o selo do Inmetro, né? Além do selo do Inmetro, algumas indústrias têm um selo da ABICOL, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Colchão, né? E algumas poucas empresas têm o certificado Pró-Espuma,
né? Então, sempre que você encontrar um produto com certificado Proespuma, você vai encontrar Imetro nesse mesmo produto e Abicol. São certificações e selo complementares, tá? Então, a Abicol, ela vai regular processos industriais, como, por exemplo, se os processos são sustentáveis, se não tem trabalho infantil na indústria, uma negociação com o governo. Imetro, eles vão utilizar os mesmos critérios, os mesmos métodos de avaliação que o Proespuma, porém com critérios diferentes. O que são esses critérios diferentes? São as variações. As variações do INER, da certificação Proespuma, são mais rigorosas, é uma exigência mais rigorosa do que a exigência do Imetro, né? Então, por essa razão que nós nos posicionamos como sendo os colchões de melhor qualidade do segmento. A gente realmente faz a rastreabilidade e faz com que todos esses testes. Não, inclusive tem um vídeo, gente, que a gente vai passar alguns pedacinhos do vídeo aqui, depois eu deixo o endereço para vocês, que ele mostra todo o processo para o colchão ser certificado com Proespuma. Né? Exatamente. Coisas que vocês não imaginam, gente. Sabe, a espuma passa por vários processos. Né? Exatamente. E tem um ponto super importante que eu gostaria de ressaltar, Regina, que é a maior diferença entre a certificação do Proespuma e Imetro, tá? É a forma como isso é feito. Então, Imetro, o fabricante, ele manda todos os produtos certificados uma vez por ano para o laboratório certificador e o laboratório vai validar aqueles colchões de acordo com aquilo que ele mandou. Sim. Para o INER, não. Nós mandamos um auditor de um laboratório certificador uma vez a cada 4 meses. Aleatoriamente, ele escolhe todos os modelos, lacra, manda para o laboratório e, com base naquilo que já estava na expedição para sair, a gente faz a avaliação dos produtos. Então, é uma metodologia muito mais rigorosa, muito mais inesperada, não é aquela coisa... prevista, né? Que pelo Imetro ele produz aquele produto com a melhor qualidade e manda lá para o certificador. E nós do INER não, a gente vai buscar na expedição aleatoriamente. E me diz uma coisa, um consumidor que vai para uma loja, o que ele tem que perguntar para o vendedor? Sim, ok, ele vai perguntar se tem o certificado Proespuma, mas quais são as características que ele tem que está conversando com o vendedor para buscar um colchão melhor? Né? Olha, primeiro ele precisa entender se ele quer um colchão de espumas ou se ele quer um colchão de mola, né? Se ele quer um colchão que ajuda ele a se movimentar durante a noite e tudo mais, o colchão de mola é um colchão mais indicado. Agora, se ele gosta de um colchão um pouco mais firme, que dá mais autonomia para ele enquanto pessoa dormindo, é um colchão de espuma, tá? A partir daí, a minha principal recomendação é que você busque a tabela de biotipo como a principal ferramenta na hora de buscar esse colchão, tá? A tabela de biotipo, ela faz uma correlação entre o seu peso e a sua altura e ela traz uma indicação de densidade ideal para o seu colchão. Então, se for um colchão de espumas e a sua densidade, por exemplo, está indicada para um D33, busque por colchões de espuma que tenham a camada de suporte como um D33. Você pode encontrar colchões que te tragam a camada de conforto, que são com espumas especiais, então aquela visco, a sensação de dormir na nuvem, ou uma que te joga mais para acordar e tudo mais, mas sempre olhe para a sua camada de suporte, ela tem que estar de acordo com a sua... A densidade tem que estar de acordo com o seu peso e altura, porque senão deforma. Diz uma coisa, e no caso de um casal, vamos supor, ele tem 1,90 m e pesa 120 quilos, ela tem 1,60 m e pesa 50 quilos. Como é que você compra um colchão assim? Você compra um colchão pelo mais pesado, é isso? Exatamente, essa é a recomendação. Infelizmente, a gente não tem como proporcionar esse equilíbrio maior, e aí, nesses casos, o que é mais recomendado é que se use o colchão de mola, e aí molas ensacadas, porque a mola ensacada,
ela te traz a possibilidade de o outro não se mexer enquanto ela te traz a possibilidade de um sono independente, individual, mesmo você estando dormindo com uma outra pessoa, né? Porque as molas não são conectadas entre si, elas são embaladas individualmente e conectadas somente pelo tecido TNT. Sim. E me diz uma coisa, dentro da estratégia de vocês de divulgar esse conceito, né, o próprio reposicionamento, vocês vão participar de eventos também para poder levar essa informação? Sim, sim. Nós iremos participar da Sleep Well, que acontece do dia 6 ao dia 8, agora de outubro, no Frei Caneca. É um evento gratuito, então todo mundo pode se inscrever, se credenciar e participar. É fácil de ir, é num fim de semana, numa sexta, sábado e domingo. E nós abriremos o circuito de palestras do evento no dia 6. O INEP terá um painel inteiro, onde eu abro fazendo uma apresentação sobre o que é o INER e como fazer a melhor e como buscar nas lojas os produtos certificados com a certificação Pró-Espuma e dizendo, né, quais são todos os benefícios e o porquê que você tem que procurar um produto com a certificação Pró-Espuma. Seguido disso, nós vamos trazer uma terapeuta que vai falar sobre o sono também como equilíbrio, e logo na sequência a gente traz o Dr. Danilo, que ele fala das posições do sono, enfim, tudo isso, pegando essas 3 informações, a gente fecha num bloco onde como que o colchão funciona aliando bem-estar, saúde e o mobiliário ali, que é a otimização do ambiente que eu comentei com você. Muito bom, muito bom. Mas vamos lá, Débora. Quem quiser conhecer mais sobre o INER, quiser conhecer mais sobre o Pró-Espuma, quais são as formas de contato? Vamos lá, Regina, você nos abordou no momento justamente que a gente está fazendo o go-to-market, né? Então, hoje, a minha recomendação é que vocês vão até o nosso site, www.proespuma.org.br, e nos sigam no Instagram, que é @proespuma. E em breve, no início do mês, nós já entramos com o nosso site, que é o INER, e o INER também oficial no Instagram, mas que ainda nós não povoamos ainda. Não, mas em breve vai estar, e o pessoal já Sim, está sim. sabendo o que vai acontecer. Então tá bom. Olha, Débora, foi um prazer enorme, viu? Muito obrigada, viu? Tenho certeza que muita gente ficou assim, né? Que não tinha ideia, né? Da importância, né? Dessa certificação e o que é essa certificação, né? Propriamente dita, viu? Mas vamos lá. Eu preciso passar uns recadinhos antes para o pessoal. Vamos lá. O Making Off vai ao ar toda quarta-feira, às 10 horas da manhã. Para acessar na rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ser avisado e eu tenho certeza que você não vai querer perder. E também estamos no podcast do Spotify. Gente, um grande beijo e até a próxima. Tchau, Débora!